hoje eu tô numa outra vibe, assim, uma outra fase de vida. Eu tô mais voltado mais para o núcleo mais fitness e tal, de academia. Naquela época ali, pré-pandemia, logo pós-pandemia, eu ficava 24 horas jogando, sentado no sofá, comendo salgadinho, caralho. Falei, cara... Eu também. Chegou um momento que, assim, bateu 97 quilos, eu falei, cara, ou eu paro e vou rever algumas coisas, ou senão daqui precisa cuidar da saúde, não adianta. Messias Nordeste. Acordou pra Jesus, né? Sim. Mas eu também sempre fui muito gamer, mas eu também joguei vôlei. Eu jogo vôlei. Eu joguei vôlei muitos anos. Tenho 1,82 m, só que pro vôlei isso é baixo, né? Sim. Tanto que eu sempre brinco que Você jogou no Canto do Rio, algum clube eu joguei no Niterói Vôlei Clube, na época, que jogava contra Flamengo, Fluminense, Botafogo nos campeonatos. Eu joguei no Flamengo 8 anos. Joguei contra o Flamengo várias vezes também. Tipo, jogava direto do Rio, era o único time de Niterói. A gente ensaiou no Canto do Rio. Saiu, valeu. Buguei as minhas chavinhas, né? O atleta e o artista, né? Eu treinava lá no Canto do Rio também. Só que quando eu tinha 13 anos, eu tinha essa altura. Ponteiro. Então, eu era central. Central? Eu era meio. Porque quando eu tinha 13 anos, eu tinha Você essa altura. era altão já. Só que eu continuei com essa altura. Entendi. E aí o time que tinha... do meu time com 13 anos, eu era o maior... Passou 2 anos, eu tinha 15, eu era o menor. E era o mesmo time. Isso foi um pequeno trauma. Sim, os técnicos não quiseram me trocar de posição. Quiseram me continuar deixando de central. Entendi. Porque meu ataque pelo centro, pelo meio era bom. Só que eu sou baixinho. Sim. E eu não pulo. Então eu era o menor central da competição. E a obrigação de central... Nossa, a gente mudou completamente o assunto. Daqui a pouco a gente volta. Depois a gente volta. Só pra finalizar. Aí, jogava tudo por cima. E na época o levantador não ia com a minha cara, não levantava pra mim. Então eu ficava... Pulando sem atacar, pulando pra ser bloquear, pra bloquear a bola, passar por cima e desistir, cansei. Entendi. Aí comecei a fazer teatro, que foi na fase dos 17 anos, aí falei, não quero mais esporte não, quero ser artista. E aí por isso que eu voltei para Sempre soube que queria ser, era uma coisa... Eu sempre gostei muito de arte, de teatro, mas aquela fase média ali de 14, 15, 16, 17, que foi o que eu entrei mais de cabeça no vôlei, eu acabei caindo um pouco mais pra esse lado. E junto com o ensino médio, que tem aquela coisa de, você tem que fazer uma faculdade, mas lá em 2011, 10, teatro, arte não era uma coisa incentivada pela escola. Sim. Minha família sempre apoiou a arte, apoia até hoje, pra caramba, financiou muita coisa pra mim. Só que tudo ao meu redor dizia o contrário, né? Pessoal, engenharia, direito, medicina. Se hoje é assim, imagina. Naquela época, então, era muito pior. Sei bem o que é isso. Eu ia te fazer uma pergunta, meio que já colocando duas, que assim, quando você começou ali no início da sua carreira, quais que foram os maiores desafios, né, no comecinho? E qual foi o seu primeiro trabalho como dublador? Como é que foi essa experiência? A dublagem já. Isso, em relação à dublagem, né? Não só carreira, que carreira? Porque escolhe uma. Ator de musical, jogador de vôlei, dublador. Infelizmente, vôlei não foi carreira, foi só hobby. Bem, mas isso aí tu não perde nunca. Se você quiser voltar a jogar, você... Eu gosto, mas tenho problema do joelho aí. Tem? E agora não, mentira, agora eu uso óculos na época. Vai pra praia. Putz, eu sempre fui horrível. Eu não consigo. Também, mas eu hoje tô na praia. Não consigo. É a melhor coisa do mundo. Não consigo, eu tenho um deslocamento horizontal. Entendi, eu não sou pra cima, tanto que eu tentava jogar, faz assim... Você é central. Gatilhos. Vai, mas respondendo a pergunta, eu acho que, assim, isso não precisa nem falar sobre dublador, eu posso falar sobre artistas em geral. Sim. Que é a falta de certeza. Né? A falta de oportunidades, mesmo no mercado que é grande. Porque, no fim das contas, as pessoas querem trabalhar com o que elas confiam. Sim. Com o que elas conhecem. Também com quem gosta. Pode ter pessoas que só querem trabalhar com quem gosta, dependendo de se confiar ou não, ou se tiver esse crivo técnico em relação a isso, né? E aí isso causa as famosas panelas. Eu entendo plenamente, porque eu como diretor de teatro... Hoje você entende. Eu entendo quando é o contexto certo. Quando é o contexto errado, eu ainda não concordo, tanto que eu evito, não faço o contexto errado. Porque o contexto certo cara, eu tenho uma produção que eu preciso entregar um bom trabalho. Eu não vou chamar uma pessoa que eu não conheço. Eu tenho tempo, é pra ontem. Nunca é pra amanhã, é sempre pra ontem. E é difícil poder contar e confiar em pessoas que cheguem no horário. Tudo que entreguem um bom trabalho, precisa. que sejam fáceis de lidar, que não vão me demorar muito pra... Isso eu não tô entrando nem no mérito de dublagem, porque eu não sou diretor de dublagem. Pretendo ser um dia, mas não tô nesse momento ainda, porque eu tô começando, né? Dubla 7 anos, mas pro mercado isso é um novato. Mas tô entrando no mérito do trabalho de teatro mesmo, que eu já dirigi muitas peças, indico peças para lugares que eu trabalho há mais tempo.
A gente vai querer chamar alguém que a gente já sabe que é fácil de lidar. A minha prioridade é ser uma pessoa fácil de lidar. O resto a gente resolve. Segunda coisa, compromissada, a fim de fazer. Para estar presente tanto na apresentação quanto nos ensaios. Sim. Terceiro lugar, fazer sentido com a produção. Precisa ter o perfil, precisa combinar. Quarto lugar é o talento. Então, no fim das contas, realmente o talento não é a prioridade, porque talento nenhum faz um bom profissional, na minha opinião. Um bom profissional é alguém que trabalha bem, não necessariamente rende bem. O rende bem é muito necessário. Só que quem trabalha bem, quem estuda, quem se dedica, quem é responsável, vai melhorar. Tem uma boa escuta, né? Como Tem uma boa escuta. Vai querer fazer o que a direção, o que a produção, o que o cliente quer. Não vai querer falar, é o meu jeito de fazer. Eu faço assim. Não existe isso. E aí, adapta. Muitas pessoas que são muito talentosas eu não chamo pra trabalhar porque são chatas. Porque são falsas, porque falam mal das pessoas pelas costas, ou porque não se organizam, ou porque nunca podem, ou porque não estão presentes, faltam, se atrasam. E isso é o que causa a panela saudável. Sim, né? sim. Que existe uma tentativa de abrir essa tampa para colocar mais ingredientes dentro dessa panela. É nesse ponto daí que eu quero chegar, mas deixa você concluir que eu vou jogar uma... E aí, eu acho que no começo da minha trajetória, a maior dificuldade era ter espaço. Conseguir trabalhar. Porque fazer curso é maravilhoso para você pegar técnica, para entender na teoria, praticar linguagens, como diretores diferentes trabalham, porque eu fiz aula com 500 milhões de diretores diferentes. Porém, nada se compara à prática, à recorrência, ao que é realmente na vida real. Sim. Sabe? O timing das coisas. Dificuldade que a realidade traz também e o quanto você e a cobrança. Consegue superar daquilo. A cobrança do resultado final. Porque eu, por exemplo, eu fiz foi desse tamanho. Mas eu fiz um episódio de Pokémon. Por exemplo, eu dublei um episódio de Pokémon na temporada de Jornadas. Como eu era um personagem desse tamanho, não tinha essa pressão toda nas costas. Sim. Mas imagina se eu sou um protagonista de Pokémon. Pô, tem uma legião de fãs, inclusive de animes, né? Sim. Que já é um fandom mais complicado, normalmente, né? E que assiste dublado. Há muitos anos. Fã de Pokémon, eu gosto de brincar, falar assim, fã de Pokémon não engole qualquer coisa. Sim. É extremamente exigente. Rolou muito da treta na questão da mudança dos dubladores, da temporada de Jornadas, né? Então eu preciso entregar um trabalho incrível. Principalmente se por algum acaso, por exemplo, o que rolou em Jornadas, mudar o dublador de um personagem antigo. Então imagina, eu pego um personagem que já era boneco de outro dublador e começo a dublar ele. Vai haver comparações. Claro, então tem que ser um trabalho incrível. Então, essa cobrança da realidade a gente nunca vai ter num curso. Sim. Então é por isso que é importante eu senti já tem 1 ano, 2 assim, que eu sentia que... Eu até parei de fazer aula no passado porque eu senti que não tava mais andando pra frente. Porque tava faltando a prática. Tava faltando pegar um fixo. Ter um personagem a longo prazo. Ficar muito tempo com ele. Pra eu entender como que alguém que dubla um personagem fixo dubla. Porque você já conhece o jeito dele, já sabe a história toda, não precisa ficar tentando entender o que tá acontecendo. O ritmo do personagem, o ritmo da direção, da edição. Facilita muito. Entendeu? E agora, esse ano, 2025, sendo que eu comecei a estudar dublagem em 2018, eu peguei meu primeiro fixo a longo prazo, que foi no reality show RuPaul's Drag Race. Na temporada 17, que eu tô dublando a Sam Star, que inclusive foi uma drag finalista. Então, eu dublei 15 episódios com ela. Entendi. 15 episódios. Então, finalmente eu tive essa... fenômeno, né? Esse programa é um fenômeno, né? 17 anos aí. Sim. Ele estreou em 2009, 2007, sei lá, muito tempo atrás. Então, tem zilhões de fãs no mundo, assim. Zilhões. E tem zilhões de franquias também. Claro. Então, eu consegui finalmente ter essa experiência de pegar algo e, tipo, no meu 7º e 8º episódio, eu já tava começando a conseguir me preocupar e me concentrar nas coisas que realmente eram daquele episódio. E não, tipo, quem é essa personagem, qual é o ritmo dela, porque isso eu já sabia. Perfeito. Então essa coisa que eu tava sentindo muita falta.